Hoje a gente vai falar de uma coisa incrível, como a medicina personalizada está literalmente reescrevendo o futuro do tratamento do câncer de bexiga avançado. Vamos entender como a união da genética com a imunologia está criando uma verdadeira revolução na luta contra essa doença. Imagina só, e se o nosso próprio corpo tivesse o poder de lutar contra o câncer? Pode até parecer coisa de filme, mas olha, essa é a promessa que está no centro de toda essa revolução que a gente vai explorar hoje. É a ideia de treinar as nossas próprias defesas para lutar essa batalha. Receber um diagnóstico de câncer de bexiga em estágio avançado é, sem dúvida nenhuma, um momento muito desafiador. E é exatamente nesse cenário que a busca por soluções novas, mais eficazes, se torna absolutamente crucial. Sabe, tratamentos como a quimioterapia são super importantes, são pilares. Mas, em alguns casos mais avançados, eles podem não ser a resposta final. É bem aí que a inovação entra em cena, sabe? Abrindo portas que, até pouco tempo atrás, a gente nem sabia que existiam. E as chaves para abrir essas portas são duas ferramentas muito poderosas: o sequenciamento de nova geração e a imunoterapia. Tenta pensar nelas assim. Uma é um mapa super detalhado do inimigo e a outra é tipo um treinamento de elite para as nossas próprias defesas. Certo, vamos com calma aqui. O sequenciamento genético, ou NGS, é como se a gente criasse um mapa genético completo do tumor. Ele não enxerga só a doença, ele enxerga as características únicas dela, sabe? As impressões digitais, que são as mutações genéticas. Essa é a base de toda a estratégia. Agora, a outra peça desse quebra-cabeça, a imunoterapia. E essa ideia de tirar os freios é perfeita. O tratamento não vai lá e ataca o câncer diretamente, não. O que ele faz é capacitar o sistema de defesa do nosso próprio corpo, que estava sendo meio que enganado pelo tumor, para que ele finalmente possa reconhecer o inimigo e fazer o seu trabalho. É uma virada de chave, uma mudança fundamental de estratégia. Essa tabela aqui, nossa, ela resume a diferença de um jeito muito claro. De um lado, você tem a quimioterapia, um ataque químico, direto, que acaba afetando todas as células que crescem rápido, sejam elas boas ou ruins. Do outro lado, a imunoterapia, que é mais como um general que acorda um exército que estava adormecido, o nosso sistema imune, para um ataque muito mais focado, muito mais inteligente. Sozinhas, essas duas ferramentas já são impressionantes, né? Mas a verdadeira revolução, o pulo do gato mesmo, acontece quando elas trabalham juntas. Aí sim a gente consegue criar uma estratégia de tratamento que é de fato personalizada. E aqui está o ponto central de tudo. O mapa genético nos diz se o exército do sistema imunológico vai ter uma boa chance de vencer essa batalha. A informação genética guia a ação do sistema imune. Uma coisa leva a outra. Vamos ver como isso acontece na prática, passo a passo. Primeiro, a gente mapeia o tumor com o sequenciamento. Segundo, a gente identifica alvos específicos, como uma mutação que tem um nome meio diferente, a RID1A. Terceiro, a gente ativa as defesas com a imunoterapia. E, finalmente, o sistema imune, agora com as coordenadas certas em mãos, lança um ataque super preciso contra as células do tumor. E por que essa tal de mutação ARID1 é tão importante? Bom, o gráfico mostra que ela está presente em cerca de 1/4, ou seja, 25% dos casos avançados. Acontece que os tumores com essa mutação específica tendem a ser mais visíveis para o nosso sistema imune. Então, encontrar essa mutação funciona como um sinalizador, um forte indicador de que a imunoterapia vai ter um alvo claro e tem tudo para ser especialmente eficaz. É uma peça-chave. Ok, a parte da ciência a gente já entendeu, é fascinante. Mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Como é a jornada do tratamento do ponto de vista de quem está passando por ele? Então, para quem essa abordagem é mais indicada? Geralmente, ela é uma opção muito valiosa em cenários de doença avançada ou metastática, principalmente quando a quimioterapia já não está dando os resultados que a gente esperava. Além disso, é ideal para tumores que têm características genéticas bem particulares, tipo uma alta carga de mutações que acabam tornando eles alvos mais fáceis para o sistema imune. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar como o processo se desenrola. Olha só, tudo começa na primeira semana com a biópsia para análise. Aí, umas 3 ou 4 semanas depois, os resultados do sequenciamento genético, o nosso mapa, ficam prontos. Com o MAD nesse mapa, lá pela 5ª semana, a imunoterapia já pode começar, com sessões de tratamento que continuam acontecendo a cada 2 a 6 semanas.
É claro que, como todo tratamento, existem efeitos colaterais, mas eles são bem diferentes dos da quimioterapia, viu? Como a imunoterapia basicamente ativa o sistema de defesa, os efeitos estão ligados a essa ativação, como fadiga, umas reações na pele. A boa notícia é que a grande maioria deles pode ser muito bem controlada pela equipe médica. A gente está vivendo uma era em que o progresso científico é aceleradíssimo. Então, para onde a gente está olhando agora? O que o futuro reserva para essa abordagem? E o futuro, olha, é muito promissor. As pesquisas já estão explorando formas bem menos invasivas de monitorar o tumor, tipo com exames de sangue, a chamada biópsia líquida, e até a criação de vacinas contra o câncer totalmente personalizadas, baseadas nas mutações genéticas de cada tumor. A evolução simplesmente não para. Essa citação aqui, para mim, resume perfeitamente o objetivo final de toda essa ciência. Não se trata apenas de combater a doença, mas de transformar ela em uma condição que seja gerenciável, sabe? Permitindo uma vida mais longa e, principalmente, com mais qualidade. A jornada ainda é longa e os desafios são reais, claro. Mas quando a gente une o poder da genética com a inteligência do nosso próprio sistema imunológico, a resposta para essa pergunta aparece a cada dia que passa mais próxima de um retumbante sim.